Começou a andar a ação penal, Débora, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus no Supremo Tribunal Federal. Theo Cury se junta a nós aqui. Theo, muito boa tarde, para explicar por que agora começa a andar de fato e de direito esta ação penal que a gente viu, acompanhou quando ela foi aceita por unanimidade, a denúncia foi aceita por unanimidade pela primeira turma do STF. Yuri, boa tarde para você, para a Débora, ótima sexta-feira para quem nos acompanha, muito boa tarde a todos. Olha, a abertura da ação penal é uma consequência da aceitação da denúncia, então esse marco acontece hoje. Por que só hoje? Porque hoje, pela manhã, foi publicado o acórdão do julgamento em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, tornando esses 7 suspeitos, acusados pela PGR, em réus. Essas 8 pessoas, né, ao todo, em réus. Então, depois da decisão do Supremo, havia a possibilidade de recursos ou de questionamentos com relação a essa decisão da primeira turma do STF, uma decisão unânime da primeira turma de aceitar a denúncia. Vistos todos os questionamentos, analisados todos os questionamentos, o acórdão foi publicado hoje, e com isso abre-se o caminho para a instauração da ação penal. Foi o que aconteceu. Então hoje foi instaurada, foi protocolada essa ação penal de número 2668, essa é a ação penal com relação a esse primeiro núcleo que foi tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal. E a partir de agora começa, de fato, o processo. Começa um período em que as testemunhas serão ouvidas, que os próprios réus serão ouvidos, as testemunhas apontadas por eles, as testemunhas apontadas pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República. Haverá uma fase de produção de provas contra esses réus e eles também de contraprova. Eles vão poder apresentar materiais que ajudem eles a comprovar a inocência. Então, todo esse processo deve levar aí alguns meses. A expectativa é de que ao final de toda essa análise, ao final dos depoimentos, das oitivas das testemunhas, da produção de provas, da produção de contraprovas, das análises, das discussões, o Supremo, lá pelo final do ano, em setembro, outubro, comece de fato o julgamento do mérito para saber se os envolvidos são ou não culpados. Se culpados, são condenados; se não culpados, são declarados inocentes e absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada por enquanto. Theo Cury volta daqui a pouco.